Hoje em dia eu venho observando muito que existem muitas pessoas, principalmente de esquerda, que promovem uma negação à razão. E essa negação da razão, ela vem de muitas formas, e uma delas é a que eu vou falar hoje, que está relacionada com um culto exagerado ao livro. Então existe uma idolatria ao livro, mas até isso por si só, é claro que não é negar a razão. O problema começa quando muitas dessas pessoas, veja bem, não são todas, elas acabam julgando o intelecto das outras pessoas com base no quanto elas leem. Então essas pessoas julgam que quem não tem o hábito de ler livros é uma pessoa burra ou é uma pessoa ignorante, o que não necessariamente é verdade. Primeiro porque inteligência é algo diferente de cultura. Tá? Então uma pessoa pode ser inteligente e não ter cultura. Assim como ela pode não ser inteligente, ou seja, ser burra, e ter cultura. O que é o caso de muitas dessas pessoas às quais eu estou me referindo. Então a inteligência, ela é basicamente a nossa capacidade de raciocínio, de cognição, de aprendizado, e a cultura, o conhecimento, a informação é o quanto a gente sabe sobre as coisas em geral. Então, o simples fato da pessoa já fazer essa confusão, achar que uma pessoa é burra por ela não ter o hábito de ler, mesmo que ela seja uma pessoa que não tenha muito conhecimento sobre as coisas, como o conhecimento é diferente de inteligência, isso já mostra que essa pessoa, na verdade, provavelmente a burra é ela, né? Porque quem tem um mínimo de inteligência sabe identificar a diferença entre as duas coisas. O segundo ponto é sobre ela supostamente ser ignorante por ela não ter o hábito de ler. Eu entendo que existe uma certa tendência a esse ponto, né? Porque quanto mais a pessoa lê, mais conhecimento ela tem sobre as coisas, e quanto menos ela lê, maior a probabilidade dela ter menos conhecimento, ou seja, dela ser ignorante. Mas isso é uma tendência, não é uma regra. E o que justifica essa minha afirmação de que isso não é uma regra é o simples fato de que existem outras formas de se obter conhecimento, além de ler livros. Hoje em dia a gente tem a internet aí. Então na internet a gente tem tudo. Tudo que tem nos livros, né, tá tudo aí na internet. Então assim, tu não precisa necessariamente ler livros para estar bem informado. Tu pode estar bem informado buscando outras fontes. É claro que quando se trata de internet a gente tem que ter muito cuidado. Mas enfim, tá tudo lá. Mas eu vou um pouco mais além disso. Porque ainda existe uma outra forma de se obter o conhecimento, que se trata de algo que parece que está fora do vocabulário dessas pessoas, que é o uso da lógica e da razão. Então, com a razão é possível se observar e se analisar um conjunto de informações, através da reflexão e do raciocínio, se chegar a novas informações que não estavam explicitamente incluídas nas primeiras, mas que decorrem delas. Então isso é um processo dedutivo, um processo de construção de conhecimento pelo uso da lógica e da razão. E no momento que a pessoa se informa de outras formas a não ser ler livros, e ela tem o hábito de pensar sobre as coisas, de refletir, de raciocinar, ela vai muitas vezes obter conhecimentos que não estão explicitamente incluídos nas fontes de informação que elas obtiveram, e que às vezes estão explicitamente incluídos nos livros que tratam sobre esses assuntos. Então lá no livro o conhecimento ele vai estar mais mastigado, só que a pessoa, se ela for minimamente inteligente, ela não vai precisar que outra pessoa mastigue para ela. Ela mesma vai perceber certas coisas. O que não ocorre com essas pessoas preconceituosas que julgam o intelecto dos outros e a ignorância alheia pelo grau de leitura. E eu vou um pouco mais além ainda, porque mesmo que a pessoa não tenha o hábito de sequer se informar muito sobre as coisas, independente de qual fonte de conhecimento, ainda assim ela pode conhecer um tanto sobre as coisas, ainda da mesma forma que eu falei, pelo uso da razão, porque a realidade ela está aqui ao nosso redor. Eu faço parte da minha realidade, eu sou um universo inteiro, eu posso analisar a mim mesmo, eu posso analisar os outros seres humanos, eu posso analisar a natureza, eu posso pensar sobre as coisas, tentar identificar padrões, imaginar a origem de certas coisas, enfim, eu posso filosofar sobre as coisas. Inclusive é isso que os filósofos fazem, né? E imagina, os filósofos da antiguidade, eles não tinham tanta fonte de conhecimento e mesmo assim, apenas olhando para a realidade, eles conseguiam
né, desenvolver raciocínios extensos que até hoje se estuda na filosofia. Por quê? Porque eles usavam a razão. Então, assim, o ideal é que todo mundo fizesse isso. Então, a gente pode sim, até nesse caso mais extremo que eu supus, na pessoa que não se informa muito sobre as coisas, ainda assim ela pode ser uma pessoa muito inteligente e pode ter, sim, um conhecimento, eu diria, bem razoável. Claro que não é o caso ideal, né? A pessoa não ser informada. Não, quanto mais a gente conhece, melhor. Quanto mais se informar, melhor. Mas enfim. Então, assim, no momento que a gente observa, né, uma pessoa julgando o intelecto alheio com base no nível de leitura, isso só mostra que essa pessoa, na verdade, é ela que carece dessas características intelectuais para obter o conhecimento de formas diferentes da leitura de livros. Porque se ela fosse minimamente inteligente e gostasse de refletir, de pensar sobre as coisas, se ela tivesse a capacidade de construir o conhecimento por ela mesma, ela não ia fazer esse julgamento precipitado, né? Se ela faz é porque ela não tem. Então, no final das contas, quando ela diz que o outro é burro porque não lê, na verdade a burra é ela mesma. Ela depende do conhecimento que vem de fora dela e que venha de uma maneira mastigada. Então, ela precisa que outras pessoas pensem por elas, e que outras pessoas são essas que eu estou me referindo? São os autores dos livros. Então isso é uma espécie de parasitismo intelectual, né? Ela precisa sugar o conhecimento oriundo da inteligência dos outros. E antes que alguém diga que mas o conteúdo dos livros ele não é mero fruto de reflexões, ele é o produto de estudos, de referências de outros autores, de outros livros ou de estudos científicos, enfim. Isso é uma meia-verdade. Porque, em primeiro lugar, se a gente depender de um livro para publicar outro, então não existiriam livros. Como é que ia surgir o primeiro livro? O que existe é que a humanidade hoje chegou num patamar que existe muito conhecimento acumulado, então não tem por que reinventar a roda, né? Então a gente naturalmente vai partir daquilo que já existe para chegar a algo que não existe. Mas aí que tá, esse passo de partir do que já existe para chegar a algo que não existe, essa é a construção do conhecimento e isso exige a razão. Porque se o conteúdo dos livros fosse apenas o conteúdo de outros livros, então ele não ia estar produzindo conhecimento nenhum, né? Então, o que tem nos livros é parte conteúdo de outros livros, de outros estudos, parte as análises e as reflexões do autor do livro sobre o conteúdo desses outros livros, e aí a gente já tem o uso da razão e da reflexão para a construção do conhecimento. E outra parte é as reflexões e as análises do autor, não sobre o conteúdo de outros livros e de outros estudos, mas sobre a realidade que está ao dispor de todos nós. Então, ele está fazendo exatamente o que qualquer um que tivesse habilidade básica de raciocinar poderia fazer, né? Então, assim, só para finalizar, queria deixar bem claro que é óbvio que ler é muito importante, mas eu não acho que seja tão importante quanto essas pessoas pregam. O que eu acho que é muito importante é se informar, e se informar vai além de ler livros. E muito mais importante ainda do que se informar é a gente raciocinar. Isso é o mais importante de tudo. Pensar sobre as coisas, é refletir sobre as coisas, é questionar as coisas. Isso é o mais importante de tudo. Então, é muito injusto a pessoa que tem esse hábito de raciocinar e que tem alguma certa cultura, mesmo sem ter o hábito de ler muitos livros, seja chamada de ignorante, de burra, né? No final das contas, quem é o burro é quem faz esse julgamento precipitado e preconceituoso. Nesse caso, como a pessoa ela é adepta da leitura, a gente não pode dizer que ela é ignorante. Então, é esse tipo de gente que é comumente classificada como o burro com boas referências.